Já estamos de volta com Hora Geral e agora vamos saber as novidades do esporte. A divisão de futebol de salão do Clube Internacional de Regatas irá realizar peneiras para a formação das equipes do ano de 2015, que representarão o clube em campeonatos paulistas e regionais. Os testes serão realizados na próxima segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, e deverão se apresentar crianças nascidas em 2001 e 2005. Já na quarta-feira, às 8 da noite, será a vez dos candidatos nascidos em 2003. A avaliação será feita pelos técnicos das equipes e, para participar do teste, será necessário apresentar um documento de identidade e vestir roupa de treino. Portanto, não perca essa oportunidade. Conforme anunciei no bloco anterior, nós vamos conversar com a Adriana Vieira, ela que é doula e instrutora de yoga. Bom dia para você, prazer em tê-la aqui no Hora Geral, seja bem-vinda. Bom, primeiro vamos explicar para os telespectadores o que seria doula. Doula é uma acompanhante do parto, a gente não faz o parto, mas a gente prepara o casal, né, para que o parto seja um momento gostoso, um evento do casal. Não apenas um evento medicamentoso, um evento hospitalar, né? O parto tem que ser um momento bom para o casal que quer ter seu bebê, que vai construir uma nova família. Que aí a gente sabe que muitos casais passam por alguns problemas, vamos dizer assim, né? De repente a esposa, no caso a mãe ali, passa por algum constrangimento, o marido tem que correr para tentar sanar o problema. Então, nesse momento, entra a Adriana Vieira, que pode... A doula entra antes, né? A gente tem a função de informar o casal sobre os tipos de partos, a gente tem a função de esclarecer ao casal os prós e contras de cada parto, dos ambientes para se ter um parto. No Brasil, a gente tem muito parto só em hospitais, mas na Europa, em outros países, existem muito partos domiciliares e partos em casas de partos, que são lugares específicos para se ter um parto, mas que não tenha doentes, né? Como aqui no ambiente que a gente tem no Brasil, que é mais o ambiente hospitalar. Então, a doula começa lá no comecinho da gravidez, o casal geralmente procura a gente com 20, 26 semanas, para ter um preparo para o seu parto. Geralmente são casais que querem um parto ativo, que já tiveram uma má experiência num parto anterior, ou são casais que já estão alertados com esse altíssimo índice de cesárea no Brasil, que virou uma epidemia. E esse trabalho feito por você, por exemplo, ele envolve o psicológico do casal? Seria mais ou menos isso? Eu costumo falar que ninguém é só corpo, ninguém é só mente, né? A gente tem que trabalhar os dois. Sim. E o parto também tem a ver com o preparo desse casal, não só físico, mas também mental. Então, a gente, com informações, né? Como eu sou jornalista, também juntei esse rol, né, que a gente tem de poder levar informação para as pessoas. E aí é como se fosse um curso particular para os casais, ou alguns a gente junta em grupo, para tirar medos, ansiedade, mitos, né? No Brasil a gente tem muito mito, que o cordão está enrolado e aí o bebê não pode nascer, que o bebê é muito grande, também não vai passar. Então, são mitos que viraram como rotina. Verdade. Como verdade, não são. E fazem, assim, um alarde com as mulheres, como se as mulheres não pudessem mais fisiologicamente parir. E tem muita mulher que quer parir, né? A gente é um mamífero, muitas vezes a gente esquece, né? O lance da amamentação também gera tanta polêmica, não se pode amamentar em público. São coisas que foram mudados tantos os valores que hoje em dia a gente está perdendo mesmo os nossos valores reais e naturais, né? Então a doula vem para isso, para trazer. É um resgate, realmente. Olha só, Adriana, o governo anunciou no último dia 6, na terça-feira, uma série de medidas para incentivar o parto normal, não é? O número de cesarianas, conforme você mesmo já falou, na rede privada é 5 vezes maior que o considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, até em off nós conversávamos
a cesariana é mais problemática do que o parto normal. Muitas vezes, a mãe é obrigada a fazer uma cesárea. Qual é a diferença para que a gente possa manter bem informado o nosso telespectador? Eu acho assim, a cesariana é uma cirurgia e é útil e muito bem-vinda em alguns casos, né? Tem mulher que tem pré-eclâmpsia, tem que fazer cesárea, vai salvar a vida da mãe, do bebê, mas só que não pode ser como tem sido feita no Brasil, né? O índice da Organização Mundial de Saúde preconiza que 15% das mulheres possam ter algum problema, sejam gestantes de alto risco, e aí, então, se deve fazer uma cesariana. Esse número é inverso no Brasil. Nós chegamos em hospitais particulares a ter 95% de cesáreas eletivas. O que é uma cesárea eletiva? Não é uma cesárea necessária. É uma cesárea feita antes da hora. A mãe não quer engordar, combina com o médico, com 37 semanas, quero tirar meu neném. Isso é um risco de vida para o bebê. É um risco para a mãe também. Ou outro exemplo, o médico tem a agenda dele estipulada, não quer sair do consultório porque ele já tem os dias previstos ou quer ficar o fim de semana com a família, organiza a agenda dele e fala, vamos marcar sua cesárea antes do Natal. Isso aí, você vai no hospital, a gestante que entra realmente em trabalho de parto muitas vezes não tem leito, porque um dia, 2, 3 antes do Natal é assim, cesárea eletiva. Isso é gravíssimo, virou um problema de saúde pública, porque os nenéns são retirados antes da hora, o pulmão do neném não está pronto, a mãe não está com o organismo preparado para produzir os hormônios que ela vai precisar depois no pós-parto também, que é para amamentação, enfim. Não fecha um ciclo hormonal. E isso é grave, porque morrem bebês de cesárea eletiva, isso não se fala, vai para a UTI, que para o hospital em grande parte é bom, né? Sim. Tem um lucro maior. E como é que a humanidade vai ficar sem a produção de ocitocina, que é um hormônio que a gente desprende na hora do parto e que o neném deveria receber ao nascer? É um hormônio do amor. Aí a humanidade está enlouquecida e ninguém sabe por onde começar a reorganizar. Eu acho que o nascimento é prioritário para que a gente tenha uma humanidade um pouco melhor, mais amorosa. E não sou eu que falo isso, é um obstetra francês que tem pesquisas falando sobre isso. Então, eu acho essencial que o governo tome uma posição, mas eu também tenho medo dessa posição radical, porque vai começar a obrigar mulheres a terem parto normal e mulheres que não estão preparadas hoje em dia. Porque fisicamente, hoje em dia, a gente é completamente sedentária para um parto, né? A gente não agacha e levanta mais para lavar roupa. A gente faz exercício físico, sim, mas esse exercício físico é externo, não é para o físico interno, né? Para o bebê sair, por exemplo, né? A gente também tem um limiar de dor hoje muito baixo. Todo mundo toma remedinho para qualquer dor. É verdade. Então, aí você fala em dor do parto, que é uma dor forte, mas que ela passa muito rápida. Ela não é uma dor como uma dor de dente, que enquanto você não for ao dentista, você está sofrendo. Exato. O trabalho de parto não, ele é longo, pode durar 10, 12, 18 horas, mas é uma dor que passa totalmente. Aí você fica tranquila. Aí depois ela vem de novo e passa. Então, os casais têm que estar preparados para um trabalho de parto longo. Se o governo apenas incentiva ter um parto normal, mas não incentiva a mulher e o marido a terem umas informações corretas, parece que é castigo. Então, todo mundo tem que ter parto normal, todo mundo tem que sofrer. Vira uma lei, acaba virando uma lei, teoricamente. É uma lei, uma imposição. Tudo que é imposto deveria ser trabalhado também as equipes. Será que as equipes no hospital, em hospitais públicos, estão preparados para essa mulher que vai ter um parto normal? Deveriam estar. Porque não é só o parto normal, é ter um parto humanizado, que a gente chama, né? Parto normal, ele é um parto via vaginal, excelente para o bebê, mas tem que ser bom para a mãe, né? A mãe não pode ter um trauma porque teve um parto vaginal, né? A gente tem muita conotação da vagina só como sexual, mas ela é utilizada para parir o nosso bebê, sim, né? Então, a mulher tem que ter um preparo do períneo e o obstetra teria que falar isso para ela durante a gestação ou mesmo ao iniciar a vida sexual.
né? A mulher pode preparar o períneo desde que ela menstrua, né? Para o dia do parto, que vai ser lá daqui 20 anos, ou 10, quem sabe, mas ela tem como preparar o períneo, ela tem como preparar a mente dela, que um parto normal pode ser bacana. O marido também, não pode ter aquela conotação, ih, vai passar um neném aí, acabou, né? A vida sexual do casal. Não é isso, né? Essa preparação, quando você diz preparação, seria informação? Não, seria mais eles se informarem? O casal, sim, tem informação, mas preparar-se também fisicamente, né? O preparo do períneo são contrações perineais. Hoje em dia tem até o Epinô, que é um aparelho que a gente prepara a vagina para manter a musculatura forte e flexível, não rígida. Então tem um aparelho. E na Europa isso é utilizado há mais de 10 anos. Aqui está chegando devagarinho, porque quase não se tem parto normal. Então, para que vai ter um aparelho que ajude? Né? A gente tem massagem perineal. E quando o marido é bem informado, ele ajuda a mulher a ter esse parto, a passar pelo trabalho de parto. E quando o médico também como que eu posso falar, bem intencionado, né? Porque tem muitos obstetras hoje que têm uma agenda repleta de consultório e quando ele tem que acompanhar um parto normal, ele tem que parar aquela agenda. Sim. Nós, como doulas, podemos fazer um trabalho conjunto com esse médico. Então, ele está lá no consultório, a gente está com a gestante, com o casal e o trabalho de parto é longo, o médico não precisa estar lá o tempo inteiro, se ele trabalha em conjunto com a doula. A gente ausculta o bebê para ver se o batimento do bebê está bom. A gente vai informando o casal que tudo que está acontecendo ali é natural, porque eles nunca passaram pelo evento. Sim. Né? Então gera ansiedade, gera medo, a gente sabe. E quando a gente está junto, eles deixam o trabalho de parto acontecer. Né? E para a mulher é muito importante que o marido esteja lá no ambiente. E geralmente os maridos acabam querendo assistir ao parto, sim. Porque é um parto mais tranquilo, parece que não, né? Ah, a mulher vai gritar, vai espernear, mas a mulher preparada não faz isso, né? A gente não precisa falar para ela não gritar. Se ela quiser gritar de dor, ela vai gritar. Mas ela tem outro foco, tem outra intenção, ela sabe o quão importante aquilo é para o bebê dela. Eu acho que informação é fundamental, né? É isso que a gente tenta passar como doula. Além de doula, estrutura de yoga, isso também favorece Sim, foi o yoga que me trouxe para ser doula, porque eu tinha muitas alunas, eu me especializei em yoga pré-natal na Holanda, onde acontecem muitos partos naturais e normais e partos em casa de partos, né? Com ambiente propício para aquele trabalho de parto longo. E com o passar do tempo, eu percebia que as alunas vinham, se preparavam física e mentalmente, mas chegava na hora do parto, elas sempre voltavam com alguma desculpa que não era delas, né? Ai, não tive passagem, ai, não entrei em trabalho de parto. E eu comecei a pesquisar o que acontecia com as mulheres no Brasil que não pariam que nem as mulheres na Europa, né? Percebi que muito era o cunho sexual mesmo do marido e dela acharem que se passasse um neném ali não ia ser mais nada bom a vida sexual. Percebi também essa questão dos médicos não terem uma agenda disponível e fui tentando cada vez mais conversar com elas após o parto. E até que um dia eu já tinha feito especialização e curso de doula lá na Europa e fiz aqui no Brasil. E quando a primeira aluna me chamou para ser doula do parto dela, eu fui e fui percebendo que o final também a gente tinha que estar com um incentivo total para ela, para que o médico não a desanimasse, né? Então, a questão ainda dos médicos no Brasil, com essa cultura de que a cesárea é mais fácil e que não vai ser tão prejudicial, acaba incentivando para que as mulheres desistam de um parto normal, mas a maioria que vinha me procurar como instrutora de yoga para fazer um preparo para o parto, queria ter o parto normal. E eu via que acabava em cesárea desnecessária. Então, eu comecei a doular e a gente tem um índice de 95% de partos normais das alunas que acabam fazendo a doulagem e conseguem. Algumas realmente
ou tem pressão alta, ou o colo do útero tem algum problema que acaba demorando na dilatação, mas não é que não vai dilatar, vai ser longo e acabam desistindo. Enfim, e tem as que escolhem mesmo, olha, eu quero entrar em trabalho de parto, mas eu ainda tenho muito medo, minha mãe fez 3 cesáreas, minha avó 2, eu acho mais seguro. E ela vai aprendendo, vê que não é tão seguro, mas ainda prefere o ambiente hospitalar e prefere uma cesárea. Eu acho que é isso, tem que ter escolha, né? Mas com informações corretas, coerentes, né? Recentemente a gente presenciou um bebezinho, um recém-nascido, num hospital que ficou por horas sem energia elétrica. Ele estava numa incubadora, se eu não me engano, e seria um reflexo da cesárea, por exemplo, aquilo que você falou inicialmente. O bebê ainda não está bem formado, o organismo da mãe, no caso, também não está preparado para poder dar à luz naquele instante. E a criança, quando nasce com alguns sintomas, com alguns problemas, que a gente sabe que é problemática a saúde no país, não é? Seja no particular, muitas vezes sabe-se aí que o particular também deixa a desejar. Imagine o público, o hospital público, não é? E nesse fato que envolveu essa criança, esse hospital, se eu não me engano, em Osasco, ficou por horas sem energia elétrica. O gerador, por falta de combustível, também não por funcionou. 5 horas funcionou, porém depois alguns profissionais que ali estavam manualmente bombando, né, aquele oxigênio para dentro do bebê. Então, isso demonstra a fragilidade da saúde e a cultura dos pais, não é? Que é aquilo que a gente está comentando, a falta de informação. Informação existe, muitas vezes é cultural. Fazer uma cesárea que eu não vou sofrer, aí eu já tenho meu bebê, mas não sabe o que pode ocorrer, não é? No decorrer Eu acho muito grave isso, né? Eu acho que cabe aos médicos, o profissional da saúde, ele tem o dever de esclarecer para a mulher e para o casal a real, né? Não falar que uma cesárea é muito mais segura, eu vejo isso. Né, que eles falam assim, friamente, que a cesárea é muito mais segura. Não é, o médico sabe disso. E para o bebê, então, se você for ver os benefícios, quando o bebê passa no canal vaginal, o pulmãozinho dele, e ele todo está cheio de líquido amniótico, quando ele faz a passagem, ele é exprimido, isso fica, ele não fica cheio de líquido, não precisa ser aspirado depois. Porque tem muita intervenção também, né? A gente não quer, a nossa luta como doula não é apenas fazer um casal ou outro ser bem informado, mas é fazer com que o parto fique algo humanizado novamente. E olha que coisa que a gente tem que falar, em parto humanizado. O parto só teria que ser humanizado, sem dúvida, né? É o evento principal de uma família que se forma. E aquele neném, quanto menos traumas ele tiver, ele é só sensações, ele nasce, aquele negócio de bater na bunda do neném, aquilo era surreal, é uma agressão, né? Para tirar líquido amniótico é só colocar o neném de lado no bercinho e escorre. Agora, se ele nascer de parto normal, nem isso precisa se fazer. Não precisa se enfiar caninho em tudo quanto é buraquinho do neném, e é isso que fazem. E muitas mães nem sabem e não querem saber. Ah, precisa ser feito. Não é assim. Será que precisa ser feito? Será que esse protocolo hospitalar não está tão ultrapassado se a medicina avançou? Né? Para que pingar um colírio que chama nitrato de prata no neném? Se aquilo foi instituído quando a maioria das mães tinham gonorreia. Não existe mais isso no Brasil. Existe, mas a mulher faz um exame hoje. A mulher que faz pré-natal faz um exame e comprova que não tem gonorreia. Então o neném dela não precisa ter aquele colírio que arde o olho. E colocam até na vagina do neném. E ninguém sabe disso. As pessoas entram no hospital para ter o seu parto e não sabem o que vai acontecer com ela e com o bebê. Naquele meio tempo. E dizem, meu médico que sabe. Gente, tem coisas que a gente precisa evoluir. Atualizar, né? A se atualizar. E não deveria ser um protocolo. Se você faz um exame e tem uma doença, o seu bebê vai ser tratado daquele jeito. Eu entendo que no SUS o volume é muito grande, tem que ter rotinas hospitalares. Mas vale aos profissionais da saúde também amarem o que faz e fazer com cada mulher algo um pouco diferente, né? Tudo que vira rotina, eu acho que deixa a desejar. A gente vai continuar com esse papo com a Adriana Vieira, está muito
palpitante, não é? Um assunto extremamente interessantíssimo, sempre muito atual e que o Hora Geral faz questão de trazer para que você, telespectador, seja contemplado com informação, que é isso que mais importa. Peço licença a Adriana e a vocês de casa, já voltamos com Hora Geral.